Olá, o Interesse Público começa agora com os destaques do programa de hoje. De João Pessoa, na Paraíba, o repórter Rafael Oliveira. Na Paraíba, a MPF intercede e Justiça autoriza a instituição a cultivar maconha e produzir o remédio usado em diversos tratamentos. E em Brasília, a repórter Érica Picelli preparou uma reportagem que vai interessar aos concurseiros. Olha só. MPF defende nomeação de aprovados em concursos públicos e STJ acata parecer sobre caso de concurseiro de Rondônia. A Érica e o Rafael voltam daqui a pouquinho com a reportagem completa e você fica agora com outros assuntos do programa de hoje. Mais um posto de saúde em aldeia indígena é fechado em Santa Catarina. Justiça determina prazo para a construção de outro no local. Está com problemas com o plano de saúde? Pois saiba que você não está sozinho e que muitos deles podem ser resolvidos na Justiça. Essas e outras notícias você acompanha agora aqui no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Uma decisão da Justiça na Paraíba está mudando a vida de muitos pacientes que dependem do canabidiol, remédio feito à base de maconha. Com o apoio do Ministério Público Federal, as famílias agora conseguem o medicamento em uma instituição no estado que está autorizada a plantar a erva e fazer o remédio. Gabriel tem 7 anos. Foi diagnosticado com microcefalia ainda na gestação. Isso desencadeou em epilepsia e paralisia cerebral. Desde a primeira crise, só com 15 dias de nascido, Gabriel passou por um tratamento com remédios controlados e de uso contínuo, mas que não faziam bem nem para ele, nem para o orçamento da família. Tomava 3 medicamentos e tinha os efeitos colaterais, sabe? Fazia muito mal a ele, entendeu? Pro estômago, pro fígado. Faz 7 meses que a família trocou as medicações do Gabriel pelo canabidiol. O remédio vai misturado na comida dele. Ele só fazia dormir. Agora não, Gabriel está muito ativo, Gabriel está muito elétrico, graças a Deus, primeiramente Deus e segundo o canabidiol. A família de Gabriel e outras mais de 700 espalhadas pelo Brasil tinham que passar por 2 grandes dificuldades para ter o canabidiol. A importação, que às vezes demorava e precisava de autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e o custo do medicamento, que era muito alto, mais de R$1.000 por mês. Hoje o Gabriel tem acesso ao canabidiol por um preço 10 vezes mais barato. Isso porque a produção foi liberada aqui na Paraíba depois que a Justiça Federal autorizou o cultivo e a manipulação da maconha para fins medicinais. Uma decisão que só aconteceu depois que as famílias contaram com o apoio do Ministério Público Federal na Paraíba. Até hoje a Anvisa não fez um só ato em relação à maconha para fins medicinais que não fosse por ordem judicial. É como se o órgão não conseguisse, tivesse uma má vontade extrema de fazer o processo andar. Então nós temos o tempo todo que recorrer às vias judiciais, o que é lamentável. É um órgão que tem uma obrigação de acompanhar o direito à saúde e tem sido um grande empecilho nessa atuação. A decisão da Justiça garante a pesquisa, o cultivo e a produção de medicamentos à base de canabidiol sob responsabilidade da Abrace, a Associação Brasileira de Apoio Cannabis Esperança, que fica em João Pessoa, mas que atendem pedidos de famílias em todo o Brasil a partir da prescrição médica com cada tipo de dosagem. Patologias que hoje dependem desse remédio agora têm um acesso garantido aqui no país, né? Então a gente consegue reduzir aí, né, um custo que é muito alto para que as famílias possam arcar, e aqui numa associação a gente consegue isso. A autorização ainda não é definitiva e o assunto deve chegar às instâncias superiores da Justiça brasileira. Mesmo assim, a associação e as famílias estão confiantes de que vão conseguir a decisão para continuar o tratamento, o cultivo e a produção do canabidiol em todo o Brasil de uma vez por todas. Do jeito que tem ele que precisa, tem várias crianças que também precisam e outras reportagens que eu já vi, tem muitas crianças que estão indo muito bem, como o Gabriel. Eu acredito que, por mais que o Estado
a União recorra, eles vão perder. E você sabe o que é o canabidiol? A repórter Madeleine Machado explica pra gente. Oi, Madeleine. Oi, Eliane. Madeleine, você conversou com as pessoas na rua, o que você descobriu? Olha, eu descobri que não é muita gente que sabe não o que é o canabidiol. Vamos dar uma olhada? Você sabe o que é o canabidiol e pra que serve? Não. Não sei o que é e nem pra que serve. Nunca nem vi falar. Canabidiol? Canabidiol. Não sei o que é isso, não. Não sei nem o que significa. O canabidiol é um dos princípios ativos da cannabis sativa, que é o nome científico da maconha. Ele compõe até 40% do extrato da planta. Ele pode ser usado como anticonvulsivo, anti-inflamatório, ansiolítico e antitumoral. Como nós vimos na reportagem, o canabidiol era visto com desconfiança por ser feito a partir de uma planta ilegal e com efeitos psicoativos. Mas em 2015, a Anvisa retirou o CBD da lista de substâncias ilegais, passando para a lista de substâncias controladas, exigindo receita e laudo médico para importação. Mas ainda assim existem obstáculos legais para a pesquisa com o cannabis. Mas aos poucos, eles são vencidos por conta dos seus efeitos positivos na medicina. Tá certo. Obrigada, Madeleine. Obrigada, Eliane. Até a próxima. E o Parque Nacional da Furna Feia, uma unidade de conservação com mais de 200 cavernas no Rio Grande do Norte, foi alvo da ação ilegal de mineradoras. O MPF quer a recuperação da área degradada. As informações com o repórter Galton Sá. O parque, que fica entre Baraúna e Mossoró, no Rio Grande do Norte, teve pelo menos 10 cavernas afetadas pela extração de calcário. Parte da fauna e da flora foi destruída. Os fiscais do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, encontraram ainda vazamento de óleo combustível na região. 2 empresas atuavam sem qualquer tipo de licença. O calcário retirado ilegalmente do parque era utilizado na construção de um viaduto em Mossoró. O MPF apresentou uma ação contra as empresas pelos danos ambientais e pede a recuperação completa da área degradada. O Parque Nacional da Furna Feia é protegido por lei e foi criado em 2012 para conservar a caatinga e o complexo de cavernas da região. E veja a seguir, o interesse público vai mostrar histórias de pessoas que foram aprovadas em concurso público, mas não conseguiram ser nomeadas. E o que o MPF tem feito para garantir direitos em casos como este. Até já! Imagina só, passar meses e até anos estudando, se dedicar totalmente a um objetivo como passar em um concurso público, até que chega a tão sonhada aprovação. Uma felicidade, não é mesmo? Nem sempre. Muitas vezes passar em um concurso público não é uma garantia de assumir a vaga. Casos assim chamam a atenção do Ministério Público, que enviou 2 pareceres sobre essa situação ao Superior Tribunal de Justiça. É o que você vai ver agora na reportagem de Érica Picelli. O grito dos concurseiros de Brasília é um desabafo de quem tanto se dedicou para passar em um concurso público e não conseguiu ser nomeado para o cargo conquistado. Eles fazem pressão, comparecendo às sessões da Assembleia Legislativa. Somos mais de 1.000 aprovados. Temos várias ilegalidades dentro do sistema, entre contratos temporários, entre falta de vontade política. São vários fatores que acarretam a gente estar aqui hoje em massa, cobrando nossa nomeação, que é por direito. Karine passou no concurso para agente de atividade penitenciária e também espera ser chamada, o que para ela é uma angústia. A gente se prepara, a gente gasta, alguns fazem empréstimos, outros largam seu emprego para poder se preparar para um concurso. Quando começa a atrasar as fases, demora a chamar, muita gente tem família, tem filho, então a sensação, assim, para mim, para os outros candidatos, é se sentir frustrado. A advogada Pauline também espera ocupar a vaga que tanto se dedicou para conquistar. E a gente não consegue estudar direito, porque a gente sempre fica na expectativa, não consegue trabalhar, porque a gente não pode pegar um emprego fixo, porque uma hora a gente vai ser chamada. Até para advogar é complicado. Uma ação que você não sabe quando vai terminar
E aí você vai ser chamada num concurso? Como que você vai deixar seu cliente? Aí a vida fica estagnada, né? O Ministério Público Federal encaminhou 2 pareceres ao Superior Tribunal de Justiça, com base em 2 casos de aprovados em concursos que não conseguiram assumir os cargos, um em Rondônia e outro em Minas Gerais. O MPF defende a nomeação de candidatos aprovados em concursos públicos dentro do número de vagas previstas no edital, ou após o surgimento de novas vagas, desde que esteja no prazo de validade do concurso. Esses candidatos aprovados em concurso, dentro do número de vagas que não foram chamados, deve ser assegurado, entendeu? O chamamento deles e evitar que a administração faça um novo certame com um novo gasto. Prejudicando, inclusive, a parte orçamentária da administração pública e frustrando também os candidatos, principalmente aqueles que, às vezes, estão pela penúltima vez ou última vez tentando ingressar no serviço público. O STJ deu parecer positivo ao caso de Rondônia, o que foi uma janela aberta para os aprovados não convocados reivindicarem os seus direitos. Praticamente está se uniformizando a jurisprudência do STJ nesse sentido. Na área do direito público. E com isto, evidentemente, a administração tem que mudar o seu entendimento. Tem que mudar o entendimento, sob pena de futuramente os candidatos entrarem, entendeu, com uma ação, não só com os mandados de segurança para assegurar as suas nomeações, até com a indenização por dano moral. Mesmo com atraso na nomeação dos aprovados em concursos públicos, os cursinhos preparatórios continuam lotados durante o ano inteiro. A motivação é a esperança em conquistar um futuro melhor. Já tem mais ou menos um ano que eu tô correndo atrás desse sonho, e se Deus quiser esse ano sai essa nomeação. A gente tira as horas de lazer pra gente poder estudar, mas vale a pena no final. Se Deus quiser, vai valer a pena. Você sabia que o uso de amianto crisotila é proibido em todo o Brasil? O amianto é responsável por aproximadamente 1/3 das mortes por câncer profissional. A estimativa é de que 100 mil pessoas morrem anualmente em decorrência da exposição à substância usada na fabricação de telhas e caixas d'água. O uso também contraria as orientações firmadas na Convenção 162 da Organização Internacional do Trabalho. Por esse motivo, seguindo o entendimento da Procuradoria-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal confirmou a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 9.055 de 95, que permitia o uso do amianto. Quer mais informações como esta? Acesse facebook.com/mpfederal. E veja no próximo bloco, outro posto de saúde é fechado em aldeias indígenas de Santa Catarina. E ainda, como resolver problemas com o plano de saúde na Justiça. É daqui a pouco, eu volto já. Na semana passada, nós mostramos aqui no Interesse Público as condições precárias que levaram ao fechamento do posto de saúde da aldeia Toldo Imbu, em Abelardo Luz, Santa Catarina. Agora a história se repete perto dali, em Chapecó, onde o Ministério Público também precisou pedir a interdição do posto da aldeia Condá, pela falta de condições para atender a população. A repórter Juliana Barella esteve por lá e mostra pra gente a situação das mais de 240 famílias indígenas que sofrem sem saúde. À primeira vista, não se percebe nada de errado no postinho de saúde que fica na aldeia Condá, em Santa Catarina. Mas as aparências enganam. Ali dentro do posto de saúde não é um lugar adequado, não tem uma farmácia própria, não tem uma sala de exames, não tem sala de atendimento especial ali, de exames para as mulheres, para gestantes. Para fazer ali a situação é muito ruim, não é um lugar adequado, não é um posto de saúde, é uma casa normal, vamos chamar assim.
Entre os problemas, o espaço do postinho é inadequado. A equipe de enfermagem explica que as salas são pequenas para atender as mais de 240 famílias da comunidade. O corredor é muito pequeno para eles esperarem ali, às vezes quando chove fica bem mais difícil daí. E também como a sala de triagem fica muito difícil também, que não tem às vezes a sala de teste rápido de gravidez para fazer separado. Não tem os testes tipo uma sala para fazer palestra com as gestantes, os hipertensos, que muitas vezes a gente empresta à escola para fazer essas apresentações, né, por mês que a gente faz. O Ministério Público Federal ingressou com ação civil pública pedindo a construção de uma nova unidade de saúde na aldeia. E a Justiça Federal, então, nessa ação civil pública ajuizada pelo Ministério Federal, determinou e condenou que a União, no prazo de 60 dias, conclua todos os trâmites para o início da obra e, iniciada a obra com a ordem de serviço, em um ano conclua a construção dessa nova unidade de saúde da Aldeia Condá. Mesmo funcionando em local improvisado e com condições precárias, são realizados mais de 430 atendimentos por mês. Com o novo postinho, a previsão é de que mais de 800 atendimentos sejam realizados. O novo postinho, que o prédio vai ser maior, ele beneficia nossos aldeias aqui, fica bom para nós. Me sinto muito feliz porque o que a gente esperava, né, e já está sendo entrado aqui na aldeia e vai sustentar muito povo aqui dentro, né. Atendendo ao pedido do Ministério Público e do Banco Central, o presidente Michel Temer determinou o afastamento de 4 dos 12 vice-presidentes da Caixa Econômica Federal. Eles são investigados pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal por suspeita de corrupção no banco público. MPF pede a condenação de Eduardo Cunha a 386 anos de reclusão. Segundo os procuradores da República, a denúncia contra o ex-presidente da Câmara dos Deputados de esquema de pagamento de propina, violação de sigilo funcional, prevaricação e lavagem de dinheiro se confirmou integralmente. Com a grave crise da saúde pública no país, os brasileiros recorrem cada vez mais aos planos de saúde, o que também não é garantia de atendimento e muito menos de bom serviço. O problema é que, na maioria das vezes, as surpresas desagradáveis aparecem quando o usuário mais precisa do serviço. Conheça algumas dessas histórias da reportagem de Madeleine Machado e Fernando Franco. Esperar a chegada de um filho é o momento mais aguardado para a maioria das mulheres. Mas para Eleonora, grávida da pequena Angelina, a notícia do cancelamento do plano chegou durante o pré-natal e transformou o sonho em pesadelo. Fiquei sem fazer consultas, fiquei sem fazer exames, e sendo que o meu parto ele precisa ser acompanhado por cardiologista, porque eu tenho um probleminha no coração, então eu tenho que fazer parecer com o cardiologista, então fiquei sem fazer acompanhamento de nada. O plano foi cancelado indevidamente por causa de um atraso de 30 dias em uma das mensalidades. O cancelamento de um plano de saúde só pode ser feito se a inadimplência do conveniado ultrapassar 60 dias. Caso isso ocorra, o cliente pode tentar resolver administrativamente por meio da Agência Nacional de Saúde, pelo PROCON, ou entrar com uma ação na Justiça. Ele poderá entrar com ação judicial, com obrigação de fazer para a reativação daquele plano, juntamente com a tutela antecipada. Em alguns casos, cabe dano moral, como o caso da Eleonora. De acordo com a pesquisa mais recente do IBGE, quase 30% da população tem algum plano de saúde médico ou odontológico. E dentro desse número, o maior percentual de conveniados está no Sudeste e o menor na região Norte. O estudo mostra ainda que o perfil da maioria dos conveniados é de pessoas com nível superior completo, sendo que a metade desses planos é paga exclusivamente pelas empresas. E saber quem paga e como é feita a divisão do valor é um fator muito importante na hora de uma rescisão contratual. Eu fui demitida no final do ano e a empresa me ofereceu a possibilidade de continuar segurada, pagando particular, e eu decidi por essa opção, foi muito conveniente. E eu fiquei segurada por 6 meses. Mas aí veio a notícia ao longo desses 6 meses. Pérola ficou grávida. Aleguei, inclusive, que eu estava grávida, que era uma gestação de risco,
mas não havia essa possibilidade de continuar. Isso porque, pela lei, a empresa é obrigada a manter o ex-empregado demitido sem justa causa no plano desde que ele assuma o pagamento integral do seu plano privado de saúde. Mas existem regras para o tempo de permanência. É o que explica esse especialista na área médica e plano de saúde. Se você foi demitido sem justa causa, você tem direito de manter esse plano de saúde por um período mínimo de 6 meses e máximo de 2 anos. E se você se aposentou por essa empresa, você tem direito de manter o plano de saúde por 1 ano de manutenção para cada ano em que você contribuiu com o pagamento dos serviços do plano de saúde enquanto era empregado dessa empresa. E se tiver contribuído por 10 anos ou mais, você passa a ter direito vitalício a esse benefício. O Ministério Público Federal tem um grupo de trabalho que faz parte da 3ª Câmara do Consumidor e Ordem Econômica para cuidar da regulação dos planos de saúde e vê com preocupação um projeto de lei que altera a atual legislação. A gente está acompanhando o processo legislativo e deve se manifestar em relação ao que entende que pode ser melhorado nisso. Então a gente vai fazer uma reunião com a ANS, também está previsto uma reunião para verificar de que forma a gente pode auxiliar na regulação do setor. O Ministério Público abriu processo contra a ex-prefeita de Gameleiras, no Rio Grande do Norte. Ela e o irmão são acusados de criar uma associação fraudulenta para conseguir a concessão de uma rádio. O repórter Galton Sé está de volta com mais informações. O Ministério Público acusa a ex-prefeita e o irmão de usarem uma associação comunitária em nome de Laranjas para conseguir a permissão de funcionamento de uma rádio comunitária no município de Gameleiras, no Rio Grande do Norte. A acusação do Ministério Público Federal reforça que a ex-prefeita Edinha chegou a atuar politicamente aqui em Brasília para obter a aprovação do Ministério das Comunicações e também do Congresso Nacional e que isso demonstra o interesse pessoal em conseguir a licença da rádio pelo prazo de 10 anos. O MPF pediu a condenação dos réus por improbidade administrativa e cobra a anulação do funcionamento da rádio. A ex-prefeita e o irmão dela poderão ser condenados à perda de função pública, suspensão dos direitos políticos por até 5 anos, além do pagamento de multa. E ainda no Rio Grande do Norte, outra irregularidade apontada pelo Ministério Público também virou alvo de uma ação judicial. As informações com Augusto Viana. A ação é contra a União e uma empresa de turismo. O motivo é a construção irregular de um deck onde funcionam um bar e uma lanchonete às margens do rio Curimataú. Também foi construído um pier na praia de Barra do Cunhaú, no litoral do Rio Grande do Norte, a 75 quilômetros da capital do estado, Natal. Na ação, o MPF pede a demolição e a remoção do entulho. Pede ainda o pagamento de uma indenização, já que as construções foram feitas sem autorização. A União, responsável pela área, também está sendo processada, nesse caso, por omissão. É que, segundo o MPF, a denúncia de irregularidade é antiga e nada foi feito para evitar que a empresa continue explorando o local. Eliane. E o Interesse Público fica por aqui, mas antes de encerrar, eu quero lembrar que você também pode participar do programa. Mande sua sugestão pelo e-mail interessepublico@mpf.mp.br. Para rever as reportagens, basta acessar o site mpf.mp.br. O IP também está no YouTube. Anote aí, youtube.com/tvmpf. Obrigada pela companhia e até a semana que vem. Tchau!